Ah, que bom. Você pintou bastante nesse feriado? Essa caneca é bonita, hein, Rô? Ó, propaganda da Nescafé. Que legal. Tá jóia. Alguém, além do Rian, alguém tem mais algum hobby? Alguém pratica algum hobby aí? Final de semana conseguiu praticar alguma coisa que gosta, fora as aulas? Eu gosto de cuidar das minhas suculentas. Tem, Rô? Suculentas? Uhum. Ô, Rô, você tem bastante planta suculenta? Ainda não. Não tanto quanto eu quero, mas algumas eu tenho. Ah, depois você manda uma foto para mim. E aí, alguém mais, além da Roberta, do Rian, quem gosta mais aí? Quem que é? A Camille gosta de andar a cavalo, Camille? A Natália também gosta. A Natália também, a Natália? Sim, eu Ficam? ando quase todo final de semana. Olha que legal. Faz tanto tempo que eu não ando. E os Lucas aí? Os Lucas gostam de jogar Minecraft? Só o Lucas Neres que gosta de Minecraft ou o Gardinho também? É, também. Ah, legal. E aí, quem mais? Quem mais fala alguma coisa diferente que gosta de fazer aí? Roller? Professor, Ah, também de Caína. Oi, quem chama? é quase a mesma coisa dos Lucas, mas eu gosto de jogar jogos de estratégia quando tem tempo livre, por causa que é um jogo muito longo, aí você tem que demora um tempão. Eu gosto de jogar jogos de estratégia. É tipo RPG, essas coisas, Guilherme? Jogos de estratégia mesmo, jogos de guerra, como posso Ah, falar, sei. Você joga coisas em online. tabuleiro ou em virtual mesmo? Tabuleiro ou... Virtual. Ah, legal, eu acho interessante esse tipo de jogo. Só que demora, né? Você falou, eu não tenho experiência nisso, mas eu já vi alguns vídeos assim, acho interessante. O Arthur gosta de futebol, também gosta. Andar de bicicleta, Free Fire, ó o Rian, gosta de jogar Free... Ah, o Rian gosta de jogar Free Fire também, que legal. Ninguém gosta de pescar? É assim, Rô? Legal. Ah, o João Vitor gosta. Certo. Vinícius também. Também gosta. Faz tempo que eu não pesco. Quem mora mais perto de Sales aí, Irapuã, né? Tá perto do Rio aí. Itajubi já um pouquinho mais. Então vamos lá, pessoal. Continuando, então. A aula passada. Ah, deixa eu. Eu tenho medo de peixe. Ô, O Rian, professor, gosta de... o Rian só gosta de comer peixe. Oi, Guilherme. é que eu tô vendo um assunto aqui muito interessante que eu tô acompanhando agora, é que isso daí é meio direto à aula. Só que, como é uma grande potência, ela influencia a gente, ela traz muitas tecnologias para cá, então acho que tem quase tudo a ver com esse assunto com a aula, que vai mudar o destino. Você está acompanhando as eleições totalmente aleatórias? Você está acompanhando as eleições dos Estados Unidos? Que está tendo no último dia hoje? Mais ou menos. Eu acompanhei um pouco ontem no jornal. Às vezes eu leio mais mídia
né, digital, assim, mas ontem eu pude assistir um pouco o jornal à noite, das questões lá de... São muito arcaicas, né, as eleições lá, o modo que eles fazem, né? Mas dizem que vai ser bem diferente, tudo mais. Mas o que eu sei é isso aí na questão, né? Por quê? Você queria comentar alguma coisa sobre... Não, é que eu acho interessante, por causa que os Estados Unidos, muitas tecnologias que a gente usa é deles. Então, eu acho, Sim, tipo, é uma coisa... e olha que as duas frentes, tanto a democrática quanto a republicana, elas são um pouco hostis, elas são um pouco meio hostis, e dependendo de quem pode ser eleito, pode influenciar muito no Brasil, ainda mais porque o George Biden falou que se o Brasil não tomar conta direito da Amazônia, a gente pode, tipo assim, dar um embargo na gente. Então sim, sim. por isso eu fico interessado nas eleições. Ah, tá. Não, não, nesse ponto de vista, esse ponto de vista social, ambiental, realmente, né? Eles estão querendo botar aí um pouco não é a palavra correta, medo na gente, mas dar uma cutucada aí para ficar alerta, como o próprio presidente da França, né? E ele, eu acho que foi muito além de querer falar que pertence ao mundo todo a Amazônia. Sim, pertence, mas o Brasil tem que tomar conta, né? É que, infelizmente, também temos um ministro que não está demonstrando ambiental certa vitalidade, né? A questão de responsabilidade sobre isso. Parece que está deixando passar aí esses problemas, né? E também questão dessas eleições aí, né? Nosso governo tem muita empatia aí, né? Pelo governo do Donald Trump, né? Com o outro já vai ser meio complicado. E as questões tecnológicas, sim, né? A maioria das tecnologias, não só dos Estados Unidos, mas como também da China, né? Como a própria Huawei tem esse embargo aí, essa disputa de território, de instalar uma fábrica aqui no Brasil, né? Uma disputa também política em questão disso. E quem sofre somos nós aqui, né? Na ponta, né? Nós, meros mortais aqui da sociedade, né? Alguns poucos aí lucram bastante e nós aqui embaixo sofremos essas mudanças políticas governamentais. Espero que dê certo aí. Mas legal ter comentado sobre isso, Guilherme. Muito bom. Continue assim. Falando nisso, vocês já leram a mensagem de hoje? Você confia no sol, na lua e nas marés. Acredita que está nos planos de Deus a fusão do dia com a noite, a mudança das estações do ano. Porventura, Deus deixaria de ter planos para você? Então, se ele cuida da natureza, ainda mais nós, é claro que ele vai cuidar da gente, cuida da gente, né? E tem planos para a gente. Como um amanhecer, né? Um novo dia que passa, novas expectativas, novas esperanças, né? Então, vamos lá. Dando continuidade, então, na aula passada, e engatando um pouco aí um comentário político que o Guilherme comentou, vocês chegaram a ler aquela reportagem que eu coloquei da semana passada na internet? Da Rússia, do submarino, lá das fibras óticas? Não. Eu tinha perguntado a aula passada se vocês tinham lido, né? Parece que alguém comentou, eu não lembro quem, o Vinícius? Estão vendo a tela aí? Sim. Ah, então quem comentou aqui, quem leu foi o João Vitor, isso, a Isabela, que bom. Então, pessoal, nós vimos a aula passada que nós vimos um exemplo da passagem de cabo submarino, no caso do cabeamento de fibra ótica, né, lá naqueles rios do Amazonas, acho que era o Rio Pequê, né, que era que depois ele deságua no Rio Solimões, algo assim. E aí, às vezes sou meio ruim de memorizar algumas palavras, e aí aconteceu que vocês viram um exemplo
de como é uma passagem de cabo submarino, no caso fibra ótica. E aí a única diferença no caso do rio é que o rio ele tem mais dificuldade, no caso lá do Rio Negro, Solimões, porque ele tem uma água mais turva, uma água escura, né? E aí um dos técnicos disse que às vezes é só mesmo no tato ali, porque o mergulhador não enxerga muito além, né, de metros, a distância é bem pequena. Então às vezes tem galhadas no fundo do rio, né? E no mar é mais limpa a água, né? Ela é mais cristalina, então consegue enxergar, mas é devido à característica daquele lugar, daquele rio. E que aí iria interconectar uma grande parte da população ribeirinha lá do Amazonas, né? Vocês acharam interessante o vídeo? Quer comentar alguma coisa sobre aquele vídeo? Não sei se vocês perceberam o quanto de gente estava envolvida com o trabalho, né? Na questão elétrica, na questão de eletrônica, na questão tecnológica, na parte de redes, né? Na parte de engenharia, eletricistas. Aí precisou usar também a parte do Exército Brasileiro para poder proteger o navio, né? Questões também de mata, de animais selvagens e também questões de assalto e tudo mais. Então foi um trabalho bem integrado com diversos tipos de equipes. Vocês viram que alguns aparelhos, né, na questão de cada 3 horas eles fazerem os testes nos cabos, gravar esses testes, né, em forma de provas que está tudo bem, também em formas de verificar se ocorre algum problema em qual setor do cabo, em qual local do cabo teve aquele problema. Então, é interessante esse tipo de trabalho, o cabo é enorme, né? E dificilmente tem alguma emenda aí, porque aquele não era um trecho tão grande como, por exemplo, intercontinental, né? Brasil, por exemplo, África, né? É diferente, é meio maior. E dando um engajamento nesse assunto, eu quis falar para vocês a questão dessa fibra submarina, que depois é ligada, né? Sai da água, vai para uma estação provedora, onde é feitas as conversões, porque a fibra ela sai ali, né, submarina, ela é conectada em um aparelho, tipo de um transceiver, né, para fazer essa transição entre fibra para cabo par trançado, ou para uma linha telefônica, ou até um satélite, ou até mesmo um sinal sem fio. Então é centralizado em uma estação, tipo um provedor, que tem totalmente uma infraestrutura tecnológica, com roteador, suítes, né, antenas de comunicação sem fio, para que esse sinal consiga penetrar mais adentro aí da floresta e chegar em áreas mais remotas. Aí eu vi essa reportagem também, na semana retrasada, da questão que é a ameaça profunda, né? Questão que a Rússia estaria fazendo algumas operações no fundo do mar e estava rondando aqui pelo Brasil, em alguns lugares, nas questões das fibras, né? Aqui nós temos um exemplo da internet subaquática, né? São mais de 400 cabos responsáveis por 99% da internet no mundo. Então, se vocês observarem aqui os pontos, né, aquáticos, onde tem aqui no mundo todo, né? No Brasil, vocês veem que saem vários cabos submarinos, né? Esses cabos, às vezes, saem aqui de São Paulo, vai até o Recife, aqui, que é uma área mais visível, uma área que é mais próxima do continente, depois aqui sai para a África, Portugal, né? Estados Unidos também. Então, essa internet aqui ela é responsável por muito tráfego de dados, né? Você vê aqui na Rússia também, ó, no Japão, aqui na Austrália. Então, isso é interessante, é um fato curioso, né? Ó, mais ou menos 1,2 milhão de quilômetros nos oceanos. Não sei se vocês já tinham visto a respeito. E aí eles estão dizendo, assim, de um modo resumido, que a Rússia está tentando aí, talvez, vasculhar, né, onde tem esses lugares em azuis aqui, né, está tentando vasculhar esses tipos de cabo. Eu não desconheço até o momento se existe algum aparelho que você possa estar conseguindo captar feixes de luz, feixes de luz, né, na questão da fibra, que é transmitido por feixes de luz, né, na fibra ótica, se há algum aparelho que consiga, um sniffer, né, vamos dizer assim, que consiga ler o cabo, né, eu desconheço até o momento. Mas a gente já viu relatos de tubarões que mordem os cabos, as próprias âncoras dos barcos pesqueiros, né, de navios que acabam enroscando nesses cabos e quando rompem, há um certo trabalho para poder fazer essa restauração, essa outra fusão, né,
Porque um cabo par trançado, você vai lá, você corta com alicate e você emenda esse cabo, você faz um outro conector, ou você tem ali um repetidor no meio, um equipamento que faz as duas conexões. Já a fibra existe outros aparelhos para fazer a fusão, colocar o conector, ou você tem que fundir o cabo no outro, né? Você não coloca uma emenda assim, você vai fazer a fusão. Então, às vezes, acaba dando mais trabalho. E por questões submarinas também, né? Você cuidar, né? Mergulhador, existe uma certa profundidade limite também, para que os barcos não consigam alcançar, mas nem sempre dá para evitar algumas interferências. Então, a gente comentou aquela vez sobre interferências de luz, interferências de problemas da natureza, problemas de reatores, radiofrequências, barreiras, né? Vidro, tijolos, e no mar, no caso, tem as interferências aí de animais aquáticos, barcos pesqueiros, né, e tudo mais, também acaba sendo uma interferência aí. O João está falando, com a ocorrência de um assoreamento do rio e que o cabo acabe sendo soterrado, poderia interferir na qualidade de transferência? Olha, João, eu acredito que uma fibra, talvez assim, esse assoreamento aí, soterrar esse cabo, eu acredito que talvez não vai interferir muito, não. Eu acho que tudo depende né? Depende da umidade, depende dessa profundidade que aquele barro está em cima, né? Eu acredito que não, tá? A não ser que esse cabo comece a se esticar, ele começa a sofrer umas lesões ali e começa a romper, né? O peso do barro, né? Pode romper esse cabo, aí sim, ok? Então, vocês viram também que não é um cabo de fibra ótica comum, como nós temos vistos aí nos nossos postes, né? É um cabo que é totalmente blindado, tem várias proteções, tem várias blindagens, não é somente um cabo também que passa. Há uma capa de aço por cima, né? Para chegar no núcleo mesmo do lido, né? A hora que você vê o cabo mesmo, é bem difícil, né? Existe uma capa protetora. E depois aí romper esse cabo, né? O núcleo dele, né? Então é um pouco mais complexo. Mas pode acontecer. Mas é um fato, né? Eu, quando eu vi isso a primeira vez, anos atrás, eu achei muito legal essa questão, né? Essa é uma curiosidade muito magnífica, porque você passa cabos submarinos, né? A gente acha que às vezes tudo por satélite, não é, né? Então eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu tive de algo muito curioso, muito bacana. Por isso eu sempre procuro passar esse tipo de vídeo para vocês, para os alunos, né? E aí depois casou com essa notícia aí do UOL, do portal Tilt, né? Sobre a questão em que a Rússia estaria vigiando, né, entre aspas, espionando, entre aspas, esse tipo de cabos submarinos, né? Fazer uma fusão aí, romper um cabo, conectar com algum sniffer, né? Sniffer é uma técnica de você ouvir os dados passivamente no meio de transmissão, né? É como se você tivesse ficado sentado em cima de uma ponte, vendo os carros passar e contando esses carros, ou vendo esses carros, como se você tivesse ali transparente, né? Ninguém está te vendo, você ouviu um canal de comunicação, né? Por exemplo, o ataque homem do meio, você consegue ler todo o meio de transmissão ali dos dados, mas ninguém percebe que você está ali presente, então você captura todas essas informações para você, tá? Então, quem não leu, por favor, dê uma lida aí, tá? Nessa notícia, que é super interessante. Aqui nós vemos... aí fala um pouco do poder, né, da Rússia, tá? Nas questões de exército, tá? Mas eu achei bacana e para a gente ficar um pouco esperto, né, nessa questão aí dessas investigações. Tá aí no Teams aí a notícia, tá bom? Alguém quer comentar sobre esse comentário aí, sobre essa notícia da Rússia, alguma coisa? Para quem não leu, por favor, leiam, tá? Complementa um pouco também a aula de GSI. Joia? Vocês perceberam também que naquele vídeo tinha, além de engenheiros eletrônicos, eletricistas, engenheiros de comunicação, de redes, né? Vocês viram que tinha várias funcionalidades ali, né? Que isso demonstra que a profissão do técnico em redes é ampla, né? E você percebe que cada característica de uma certa localidade de um país, ele necessita de pessoas formadas, né? No caso, por exemplo, para passagem de cabos aquáticos, né? Mergulhadores, né? Então, quem trabalha em regiões perto de mares, de grandes lagos, assim,
tá aí uma exigência, tá aí um requisito para você trabalhar nessa área também, né? E é claro que é totalmente diferente da nossa aqui. Você vê muito hoje técnico, né, passando cabos em postes. Às vezes eles param até no meio da rua, colocam os cones, algumas mesinhas de ferro que fazendo ali a fusão, a configuração. Depois sobem em escadas. Também correm perigos porque está no sol, pode ser atropelado. Então também tem seus problemas, né? Como eu disse para vocês uma vez, uma amiga minha no curso, ela trabalhava num provedor, aí acabaram de ligar para ela e falaram, teve um acidente aqui na cidade, um carro bateu no poste e caiu, né, o poste, rompeu um monte de fibras. Então existem também essas interferências, catástrofes assim naturais, né? Entre aspas também, porque também tem algumas intencionais, né? No caso de batidas, né? Falta de responsabilidade. Ok? Bom, vamos continuar então. Na aula passada, nós tínhamos visto a questão de abrangência e topologias. Eu cheguei a colocar o arquivo aí para vocês no Teams, os 3 arquivos próximos, esse da aula de hoje, e também coloquei dessa aula, né, desse aqui das topologias e abrangência, e coloquei também protocolo de comunicação, e depois coloquei sobre a arquitetura TCP/IP, tá ali o PDF desses arquivos. Vamos tentar fazer esses exercícios aqui juntos, para dar continuidade depois na aula, para ver se eu consigo acabar protocolos de comunicação de dados com vocês. Eu já tinha colocado esse arquivo antes nas nossas aulas? Ou não? Vocês lembram? Bom, vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. Sobre abrangência e topologia, vocês têm alguma dúvida sobre aquelas questões de topologia física, topologia lógica? Né? As redes são classificadas de acordo com a sua abrangência, né? Pequena, média, longa. PAN, Personal Area Network. LAN, Local Area Network. MAN, Metropolitan Area Network. E WAN, Wide Area Network, né? Que são as abrangências pequenas, próximas de nós. Aí depois você tem as abrangências intermediárias, que é uma cidade, uma rede de um campus universitário, que é a MAN. E nós temos a WAN, que é o Wide Area Network, que aí você interconecta várias redes, né? Nesse caso aqui, né? Então são várias redes interconectadas entre LAN e MAN. E aí você tem uma rede grande, WAN, que é propriamente a internet, que é um conjunto de redes interconectadas. Então isso define a abrangência dessa rede, a classificação dela geográfica, e também define quais equipamentos que você vai utilizar para fazer essa interconexão. Né? O que vocês têm que entender e aprender que para determinado tipo de rede e abrangência dessa rede, existem equipamentos que vão atuar nessa comunicação de dados. Quando é uma rede pequena, nós temos aí cabos, par trançado, categoria 5, é a cor azul, categoria 6, a cor vermelha. Nós temos alguns equipamentos que transmitem um sinal sem fio, mas isso numa rede LAN, ok? Mas aí você também pode ter uma rede MAN, instalando antenas mais altas, você coloca antenas com potências de transmissão e recepção maior, você consegue também fazer as transmissões sem fio, só que é um aparelho mais caro, é um equipamento mais robusto, diferentemente da nossa casa. Vocês percebem que a rede da vossa casa, quando você usa aí um equipamento sem fio, um access point, ele tem um raio ali de abrangência menor, vamos dizer assim. E você pode também reduzir esse raio, você pode tirar uma antena do roteador para ficar o raio mais limitado da sua casa. E o cabeamento. Aí nós vimos também que quando essa rede aumenta, essa rede cresce, quando há necessidade de transmitir dados em longas distâncias, nós temos equipamentos como satélites, nós temos equipamentos propriamente a rede sem fio, de antenas, mas em distâncias muito maiores, aí a gente aplica a fibra. Né? A gente usa a fibra ótica porque ela permite aí a trabalhar em quilômetros, né, de distância. 2, 3, 50 quilômetros, sem ter a necessidade de você fazer uma junção, você colocar um equipamento nesse meio do caminho para fortificar ou repetir o sinal, ou amplificar o sinal. Nós estudamos que há interferências também nesse tipo de equipamento. Cada equipamento, cada abrangência de rede tem interferências.
tem as suas vantagens, né, as suas limitações, as suas desvantagens. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, como eu volto a repetir, cada tipo de rede, cada abrangência de rede, vão existir equipamentos diferentes, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma rede segmentada numa empresa, né, como a gente viu aqui nessas figuras, às vezes você tem uma empresa de 4, 5 andares e às vezes passa de 100 metros do cabo, né? Então você tem que segmentar essa rede, você tem que colocar um dispositivo de interconexão, que pode ser um hub, né? O hub já não é muito mais utilizado, e tem um switch, né? Onde ele vai fazer essa interconexão de uma rede, por exemplo, de um departamento de cima ou inferior, junto com outro departamento, né? Alguém lembra a diferença de um hub e de um switch? Quem lembra? O que é um hub e um switch? Quem pode me explicar isso? Fazendo uma pequena revisão aí, pessoal. Legal, João. Obrigado por responder aqui. Lembra, para eu interconectar uma rede, né? Como eu disse, você tem uma rede um pouco imensa aí, uma empresa, pode ser plana, pode ser térrea, ou pode ser um prédio aí, como eu disse, de 4, 5, 6 ou 20 andares, mas ela é uma rede local, ela pertence àquela organização. Só que eu tenho necessidade de interconectar essas redes, porque não tem como eu conectar tudo centralizar num lugar só. Isso vocês vão estar vendo depois nas aulas de cabeamento estruturado, nas questões das normas técnicas. Tá? Então, aí, por exemplo, eu coloco um equipamento ali, ele é como se fosse o roteador da sua casa, tem várias portinhas ali, cabo RJ45, só que antigamente usava-se muito hub. O hub, né, ele tem uma topologia lógica chamada barramento. A topologia dele física, quando você olha para um hub, é como se fosse uma árvore, uma estrela, né, ó. Vê, ó. Aqui, ó. Você tem um hub aqui, né? Aí você tem várias máquinas ligadas a ele. Mas abstraem também aqui como se fosse um switch, tá? Hub ou switch, que é um equipamento de conexão dos outros equipamentos, no caso dos hosts. Então, nesse caso, alguém pode me dizer, novamente eu vou perguntar, qual é a diferença de um hub e de um switch? Lembra que eu comentei a aula passada? Tem alguma coisa a ver com topologia lógica. Olhando para um hub, para um switch, os mais antigos, se você olhasse um para o outro, na época tinha a marca Tricom, né, número 3, e as palavras C-O-M, M, 3, acho que era um M só, não lembro, um M só. Você olhava para um hub, um switch, você não sabia distinguir, né, visualmente. Mas internamente eles são diferentes. A topologia lógica, que é aquele como os dados vão ser trafegados ali entre máquinas, esse aparelho centraliza ali esses dados, ele recebe esses dados e transmite aos demais equipamentos conectados a ele. Então essa topologia lógica, como esses bits vão trafegar nesse ambiente, tem uma diferença entre hub e switch. Ninguém lembrou? Ninguém foi no Google aí, deu uma pesquisada? Hoje em dia a gente não usa mais hub por problemas de... Por que a gente não usa mais hub hoje? Né? Ou por que é melhor usar um switch do que um hub? Pela topologia lógica. Sim, pela transmissão lógica. Mas por quê? Professor, lá em casa eu tenho um roteador. Sim, você tem um modem, você tem um roteador e tem um switch na sua casa lá. Provavelmente você tem um switch que tem 4 portas, ou às vezes 5, né? Que é uma porta WAN, que é a internet sua, e depois mais 4 portas para você conectar a sua máquina. As máquinas, né, cabeadas. Ninguém vai responder a diferença de hub e switch, gente? A diferença entre eles é a transferência de dados, professor? É a transferência de dados? O tráfego de dados. Isso, que um é mais... que eu acho que o hub, ele é mais lento, né? E o switch seria uma transferência mais rápida? Não é bem isso, mais ou menos. Depende da velocidade. É uma coisa mais concreta, assim. É o tipo de dados que ele encaminha para cada máquina. O João disse, o roteador manda pacotes de dados entre LANs. Sim, tudo bem. Você
trafega datagramas ali, pacote de dados. O hub conecta vários aparelhos em uma mesma rede LAN. Sim, o que a Tatá falou e o João complementa, né? Às vezes um transmite um pouco mais rápido que o outro. Sim, depende da velocidade. Às vezes você pode ter um hub, mas a tua rede não está com tráfego tão grande. A velocidade às vezes acaba sendo igual, mas tem um probleminha entre os dois, entre usar um hub e usar um switch. Esse modo que esses dados são transmitidos, ou melhor, compartilhados entre esses equipamentos, que é a diferença dos dois. Switch mantém uma tabela com os endereços MAC. Isso, está aprofundando. De cada computador, exatamente, Arthur. Aí. O switch, ele mantém uma tabela com os endereços MAC de cada computador. Vocês lembram o que são os endereços MAC? Logo no começo, nas nossas aulas? Os endereços MACs são os endereços físicos das placas de rede, das interfaces de rede. Cada equipamento que tem uma ou duas placas de rede, ele tem que ter um endereço MAC. Esse endereço, metade dele vem do fabricante e a outra metade é um número aleatório destinado àquele fabricante. Esses números, esse endereço MAC, ele é um endereço composto alfanumérico. Então, ele tem letras e números e ele nunca pode ser repetido, nunca vai ser repetido em cada equipamento. O switch, então, ele tem uma tabela interna, uma memoriazinha lá, porque ele grava o MAC de cada máquina, né? De cada computador, de cada host. Ok, mas e aí? O que mais ele faz a diferença do hub? O hub não tem isso. Bom, vamos lá. Outra coisa seria que o roteador lê... Sim, João, tá certo. Nós estamos falando de 3 camadas. Né? Nós estamos falando da camada 1, que é a camada o quê? Como chama a camada 1? Aqui está o roteador. Estão vendo bem minha lousa? Sim. Tá, camada 3 é roteador. Então ela entende endereço IP. Ok. Né? Tem datagrama aqui. Datagrama. Tá? E a camada 2, como chama? O roteador manda pacotes de dados, o switch mantém uma tabela, outra coisa seria... Tá. Então, o roteador lê e entende endereço IP. Perfeito. E a camada 2, como é chamada? Espera aí, que eu coloquei errado aqui. Roteador, né? Então, o roteador atua na camada 3. Então, aqui é a camada de rede. Considerando o TCP/IP, tá? A pilha, rede ou internet. Tá. E a camada 2, como chama? É a de enlace de dados. Isso, enlace. Tá. Quem trabalha na camada 2 de equipamento? O switch ou hub? O switch? Davi que falou? Isso, é o switch. É. Então, o switch trabalha aqui. Um protocolo que armazena a tabela dos endereços é o protocolo aqui, o frame MAC, né? Então, o MAC, né? O frame MAC, MAC address, né? O endereço MAC. A unidade de dados aqui, a unidade dessa camada é chamada frame, quadros. Então, quadros MAC. Tá? Então, você tem aqui os endereços físicos de cada placa de rede, cada equipamento, cada host. O frame MAC. Aí você tem o protocolo ARP aqui dentro. Você tem o protocolo ARP aqui, ó, que atua aqui no finzinho da camada de rede com enlace de dados. O protocolo ARP, ele pega o endereço IP e anexa o endereço MAC, o endereço físico num datagrama ali. Aí forma um quadro MAC. Então você tem ali, nesse quadro, o endereço IP, o IP, que é o lógico, o endereço MAC, que é o endereço físico do equipamento. E aí, ele vai ser transmitido por onde? Pela última camada, de cima para baixo. Qual que é a última camada? Numa visão de cima para baixo.
Como chama essa última camada aqui? Física. Física. Quem que falou que eu não tô vendo? João Vitor. Valeu, João. Então, quem que atua na camada física de equipamento? Se o switch atua na 2, quem que é outro equipamento? O hub. O hub. Tá? Aqui você tem bits, você tem eletricidade. Tá? Eletricidade. Eletricidade é certo, com si, né? Eletricidade, né? Bom, então, vocês viram que o switch atua na camada 2, então ele consegue enxergar a camada 1 e a 2. E o roteador enxerga a camada 1, 2 e 3. Né? Cada equipamento tem um pouquinho mais de poder de atuação. Então, o hub, ele funciona como um barramento. Barramento. O que é um barramento aqui? É um lugar lá que onde você joga uma coisa, falando em português mais literal, você joga uma informação lá num barramento, num lugar lá que tem um canal de acesso, e aí todos vão receber esses dados. Todos eles vão receber. A máquina que é destinada a ela vai pegar os dados e ler. Agora, isso é barramento. Então, a lógica disso aqui, a topologia lógica, é chamada de broadcast. Tá? Então, se você pegar aqui a topologia, é a forma de interconexão lógica. A topologia é a forma de interconexão lógica, que são os caminhos dos dados. E física dos equipamentos. Então, você tem a topologia lógica e física para o funcionamento e montagem de todo o sistema de comunicação. Então, nós temos aqui topologias físicas. Aqui, ó, o barramento. Ó. Estão vendo a minha imagem aí ou não? Vendo, pessoal? Sim. Tá? Então, você tem aqui, esses pontos são os hosts, né? E você tem uma barra aqui, ó. Então, se uma máquina transmite, todas vão receber. Então, quem atua aqui é um hub. O hub faz isso. Você põe, então, um hub aqui no meio do caminho. Aí você tem uma topologia estrela estendida. Isso é topologia física, ó. Estrela, como se fosse um formato de uma estrela, né? Alguns falam também árvore, tá? Aqui, ó, como se fosse uma árvore hierárquica aqui, ó. Então, esses equipamentos aqui no meio pode ser um hub também. Tá? Você pode interconectar um hub no outro, tanto como um switch no outro. Tá? E aqui você tem uma topologia hierárquica, né? Você tem um serviço, suponha que aqui você seja uma central de processamento de dados, uma TI, tem um switch lá e cada departamento tem seu switch. Topologia em malha, a topologia em estrela, você tem um switch ou um hub centralizando tudo. E a topologia em anel, que é o token ring, né? Que uma máquina passa para outra, um ponto a ponto. Por quê? Um ponto passa para o outro até chegar no seu destino. Origem transmite para o próximo vizinho até chegar no seu destino. Tá? Um roteador, no caso. O roteador usa ponto a ponto. Isso é uma topologia física. Até aí, tudo bem? Eu posso dar continuidade? Entender a topologia física? Barramento, anel, árvore, hierárquica, né? Estrela estendida. Alguma dúvida aqui? É a maneira que você está interconectando os seus equipamentos na rede. Topologia física. Tá? Aqui um exemplo. Ó. Nós temos um exemplo de topologia física aqui, de várias topologias interconectadas, ó, com vários equipamentos. Ó. Roteador. Aqui nós temos um switch. Estão vendo aí a imagem? Aqui nós temos um repetidor, que pode ser um hub também. Aqui é um outro tipo de hub. Ó. Antigamente usava-se mais repetidor, agora, depois aí o hub, né? Tá? Então significa que aqui, todos os dados que chegarem nesse setor, desse switch para cá, ó, a máquina A, B e C vai receber. Todas. Só que só uma vai processar. Isso que nem a Tata falou de velocidade, causa um pouco mais, Tata, de lentidão na rede, porque há mais colisões de pacotes. Né? Os frames lá, os bits, os pacotes de dados, eles acabam se colidindo, porque há um tráfego maior. Então, vai causar bastante lentidão aqui nessa rede? Sim, por causa do hub. Agora, quando você tem um switch aqui, no caso, ó,
O switch, ele faz o quê? Ele faz um chaveamento, entre aspas. Né? Como o João falou aqui, ó, da tabela MAC. Então, o switch, ele consegue reconhecer aqui, na sua memoriazinha, quem é o D, quem é um E, quem é um F, ou quem está fora dessa pequena rede aqui, desse segmento. Quem é a impressora, quem é o servidor. E aí, quando ele recebe um dado destinado ao endereço MAC, ele vai ler aquele endereço MAC e vai falar assim, aquele endereço MAC pertence ao computador D. Então, ele vai encaminhar o pacote de dados, ou o datagrama, o frame MAC, só para a máquina D. A máquina E, a máquina F não vai receber. Entenderam a diferença de um hub e de um switch? Clareou mais agora para vocês? Professor, Oi, Guilherme. eu entendi tudo, mas é que eu esqueci de anotar uma coisa. Os switches hoje em dia, eles são usados como uma forma mais de monitoramento para ver o que entra e sai de uma rede, tipo o monitoramento do que está entrando e saindo, de onde que vai? Não, ele é um equipamento, a função principal do switch é fazer esse chaveamento de dados entre hosts, equipamentos. Ele vai fazer uma segmentação de uma rede, né? Por exemplo, na sua casa, se você tiver uma televisão, um notebook conectado ele com um cabo, ele vai fazer esse compartilhamento, esse chaveamento de dados entre esses equipamentos, tá? A principal função dele é essa. Agora, os switches inteligentes, os switches gerenciáveis, que alguns reconhecem até camada 3, aí ele tem um poder de processamento maior, ele consegue dividir as redes ali em IPs diferentes, você consegue, por meio de softwares, por meio de um browser, navegador, por meio do software que ele vem lá, você consegue ter switches gerenciáveis. Então, você consegue monitorar, assim, a rede, você consegue coletar alguns dados. Mas aí você vai ter que ter outras ferramentas para fazer essa análise de dados, esse monitoramento. Os gerenciáveis, os mais caros, fazem isso sim. Eles são auxiliares nesse processo de monitoramento. Porque não é só equipamento também, existem protocolos para gerenciar, né? Consegui explicar a sua dúvida? Entendi, professor. Tá? Agora, você não pode, por exemplo, você tem que saber a diferença de um hub e um switch, né? Hub, ele transmite físico, ele transmite os bits, a eletricidade. Ele só compartilha isso, ele não é inteligente, ele não sabe. Ele só entrega para todo mundo. Já o switch trabalha na camada de enlace, então ele já reconhece frames MAC. Então ele sabe que máquina tem aquele endereço MAC e vai transmitir somente para ela, não para todo mundo. Porém, a primeira vez que você liga uma rede, ou você conecta equipamentos nessa rede, ou quando você desliga o switch, tem uma queda de energia, todas as máquinas são obrigadas a transmitir em broadcast. Por quê? Porque ela transmite para todas as máquinas da rede para avisar que elas estão lá. É como se eu fosse dar um grito. Eu chego aqui na reunião e falo, oi, pessoal, estou aqui, tá? Todo mundo vai ouvir e vai olhar para mim. Então vai saber que eu estou aqui na aula. Então isso é um broadcast, né? Ele grita e fala, estou aqui. Tá? Todo mundo recebeu esses dados. Ok? Então, nesse caso, é um broadcast. Aí eu sei que se o Guilherme quer conversar comigo, né, ele vai lá pessoalmente e conversa. Ele não vai falar para todo mundo ouvir a voz, né? Ô, Edivaldo, vai conversar alto. Aí seria um broadcast, seria um hub transmitido para todo mundo. O switch não, o switch ele faz o chaveamento. Agora, o roteador é como se nós estivéssemos numa sala e a reunião está em outra sala remota, sei lá, em outra unidade da empresa. Então, você teria que transmitir esses dados para um porteiro ali, para um mensageiro. Esse mensageiro pega esses dados, aí ele vai lá no outro mensageiro daquela outra sala e transmite para ele, aí ele também transmite para você, é um ponto a ponto. O switch também faz a topologia lógica ponto a ponto, porque ela transmite da origem ao destino, entenderam? É um ponto a ponto também. Não é para todo mundo, é um ponto a ponto. Tá? E o roteador também é uma rede ponto a ponto, porque ele recebe uma rota, ele analisa aquele IP e aí ele tem as suas saídas. Saída A, saída B, né? Interface A, interface B, ou interface 1, interface 2. Aí ele verifica, ele passa para o próximo roteador vizinho dele. Aí também é ponto a ponto.
Só que o roteador ele atua na camada 3. Então ele entende o que é endereço IP. Ele já sabe distinguir. Então, para vocês interconectarem redes, ok? Interconectarem redes, vocês têm que usar, por exemplo, certos equipamentos. É isso que eu quero que vocês entendam. Não adianta pegar um roteador, colocar aqui na rede de casa e ligar as máquinas nele. Não vai dar certo. Numa rede local, você vai usar um switch na sua rede de casa. Numa empresa também, um switch. Apesar que os switches hoje em dia são gerenciáveis, como eu disse, eles têm um poder melhor de autonomia, de resolução de problemas. Evitam essas colisões porque ele trabalha ponto a ponto. O hub, geralmente, você não vai usar mais, né? O hub. Tá? Porque não compensa, né? Tá? Um switch de 4 portas da Intelbras, eu vi essa semana numa loja, tá R$ 99,00. De 90 a 99. Acho que é de... Não sei se é de 4 ou de 8, eu não lembro agora. Acho que é de 8. Nessa faixa. Porque às vezes você vai ligar na sua casa vários equipamentos cabeados, você vai ter que ligar um switch no seu roteador ali. Você vai ligar um switch no outro, né? Porque o seu roteador é um switch também. Tá? Agora, se você quiser ligar uma rede, a sua casa, na casa da sua mãe, que mora a 3 km ali de distância, o seu sinal sem fio não vai chegar lá, vai? Vai chegar? Não. Aí você tem que colocar um cabo de rede. Abre um buraco na rua, passa um cabo subterrâneo, mas é 2 km. O cabo de rede é par trançado. Ele aguenta até 100 metros. Professor, põe um switch. Pega a árvore do vizinho, põe um switch, amarra com arame e põe outro cabo de rede, até dar os 2 km. Com certeza essa sua rede vai ser bem prejudicada, né? Porque vai chover, né? Ligar um switch no outro, né? Chama cascateamento. Não é bom. Você tem um limite para você ligar, interconectar um switch no outro. Então, qual que seria a melhor maneira de fazer essa transmissão da casa da sua mãe a 2 km usando? O que tem que fazer? Compensa mais pagar uma internet para a mãe, né? Exatamente, tem uma questão de ponto crítico. Mas se você quer ligar na sua rede de casa, você vai pôr o quê? Você vai colocar fibra, vai contratar aí uma empresa para passar fibra? Se tiver bastante dinheiro, compensa. Vai ter que pagar aluguel de poste. Ou se não, qual que é a outra maneira de transmitir esses dados de ponto a ponto para a casa da sua mãe e da sua casa? Você tem que erguer o quê? Duas Antenas. Isso, 2 antenas. Se tiver avisada, né? Tá? É um exemplo meio bobo, assim, mas é um exemplo que pode acontecer, entendeu? Mas é para vocês forçarem a pensar um pouco, né? Os equipamentos que vão colocar lá na casa da sua mãe vai ter que ter um switch, e aí tem um transceiver, né? Se for chegar por rede sem fio, a antena recebe, mas aí na antena lá embaixo tem um conversor para, por exemplo, RJ45, mesmo assim com a fibra, né? Tem um aparelhinho que entra fibra e sai RJ45 e vice-versa. Então eu quero que vocês entendam que existem esses equipamentos são utilizados para cada situação, para cada tipo de rede, né? Para cada abrangência dessa rede, para cada topologia física e lógica, tá? Essa disciplina é para isso, para vocês entenderem esse tipo de equipamentos, ok? Depois, mais para frente, nas outras aulas, eu vou passar para vocês demonstrar, né, visualmente cada equipamento. Então, eletrônica, Guilherme, você pode comprar lojas de televisão, lojas... Você não mora em Catanduva, mora? Por exemplo, ou você pode comprar pelo próprio Mercado Livre, tem também... aqui em Catanduva tem o Trida, tem as empresas de informática, Skynew, BIOS, Infrared, MTNet. Não sei se eles comercializam antenas, mas nada impede de ligar e perguntar, né? Esse tipo de antena. Também tem que saber o tipo de antena que você vai comprar, né? Em teleprocessamento, acho que vocês viram isso lá, né? Avisado e tudo mais, né? Você não pode erguer uma torre na sua casa da noite para o dia também, né? Colocar uma torre lá, colocar um bambuzão lá, né? Existem certas leis, né? E regras da Anatel e tudo mais. Tem tudo isso para ver também. Tá ok? Mas valeu a pergunta. Bom, então aí nós temos a topologia lógica, nós vimos aqui a broadcast, um host envia, todos os recebem, os demais recebem,
Então, há problemas de colisões, congestionamento e segurança, né? No caso de um hub, usado em topologia física, barramento Ethernet, em redes locais. E o ponto a ponto, ou passagem de token, os pacotes passam de um equipamento para o próximo até chegar no destino, ponto a ponto. O switch e roteador. Desculpa, somente o host de posse do token pode transmitir, usado em topologias anel, token ring, FDDI e redes WAN, a própria internet, ok? Bom, eu acho que ficou claro isso. Vocês entenderam essa parte aí da questão dos equipamentos? Entenderam, pessoal? Posso continuar? Bom, defina o que é uma rede de computadores e como é formado. Eu gostaria que vocês participassem mais da aula, falassem mais. Eu sei que alguns falam, eu fico feliz, mas os outros aí, às vezes eu não consigo nem conhecê-los, não falam nada. Participem mais, pessoal. Defina o que é uma rede de computadores e como é formado o seu sistema de comunicação. Vou deixar já as respostas aqui, né? Então, são um conjunto de nós. Lembra que também a palavra nós é muito utilizada na área de redes, né? Conjunto de nós, processadores, capazes de trocar informações e compartilhar recursos. Trocar informações, compartilhar recursos, como disco rígido, né? Salvar, backup, impressões, impressoras, né? Interligados por um sistema de comunicação. Então, são vários nós, né, que trocam informações e compartilham recursos, e eles são, entretanto, eles são interligados por um sistema de comunicação. Esse sistema de comunicação tem vários tipos, né? Então, ele é formado pelos meios físicos de transmissão, que são os enlaces físicos, né? Os enlaces, existe a camada de enlace que a gente viu, e regras de comunicação, ok? Então, essas regras de comunicação entre os nós são os protocolos, que nós vamos ver aqui agora, né, se der tempo, começar hoje a ver os protocolos de comunicação. Então, você tem os meios físicos, que são os enlaces, os equipamentos, que interconectam esses nossos processadores, e você tem as regras de comunicação, que são os protocolos, e lembrando que cada camada tem os seus protocolos responsáveis. Qual é o principal fator para classificarmos uma rede? Então, as redes são classificadas de acordo com a sua área geográfica, com a sua abrangência geográfica, né? Então, essa rede recebe uma classificação de acordo com a sua abrangência, de acordo com a sua localidade geográfica. Geralmente, as três principais mais utilizadas são a LAN, local, a MAN, Metropolitan, e a WAN, que é o wide, né? Ampla abrangência maior no caso da internet. Existem outras, como eu disse, a PAN, né? Tem alguns livros aí que demonstram outros tipos, mas as mais usadas são essas. Quais são as taxas de transmissão em bits, né, que podem ser configuradas numa rede LAN? Uma rede LAN é uma rede menor, porém, ela tem taxas de transmissão de dados com velocidades maiores. Então, no início foi 10 megabits, depois passou para 100 megabits e hoje tem 1 gigabits. Hoje está variando entre 100 e 1. Os equipamentos mais novos conseguem trafegar em 1 gigabits, né, ou 1000 megabits. Quando você estende essa rede para uma outra rede, quase de uma MAN, a tendência da taxa de transmissão diminuir, né? Claro com que hoje, com o advento das fibras, as fibras ficaram mais em contas, essas taxas de transmissões elas estão aumentando mais, né? Estão aqui nos megabits, ainda não está no giga, mas está no megabits. Então, elas trafegam bem mais rápido esses dados. Na época do telefone, dava aqui, por exemplo, 32 kbps, 32 kilobits, nem 10 megabits, né? Kilobits por segundo. Era muito pouco, era muito devagar. Uma página ia abrindo bem devagar. Hoje ela abre mais rápido, porque a linha telefônica é outro tipo de rede. Explique uma LAN segmentada. Equipamento utilizado para interconectar os segmentos. Então, o que é uma LAN segmentada? São várias LANs interligadas por vários segmentos. Você pode abstrair esses segmentos como setores de uma empresa, onde você tem um setor da diretoria, onde tem um setor do financeiro, onde você tem um setor da recepção. Se esses setores foram distantes uns dos outros, né? Um exemplo, o limite de 100 metros,
a mais de 100 metros, aí você tem que colocar um switch, ou, por exemplo, num corredor, para interligar essas máquinas, ou você coloca um switch, não tem necessidade de colocar um switch em cada setor, porque essa rede ela teria mais chance de colisão de dados, e o custo também é caro. Então, você tem que colocar o switch em pontos estratégicos, respeitando o limite de distância de cada elemento, né, de cada nó. Por exemplo, se a sala da recepção e a sala por exemplo, da ouvidoria são próximas uma das outras, essa recepção dessa empresa tem lá 5 computadores, e na ouvidoria tem, por exemplo, 6 computadores, né? São 11 computadores, então você pode comprar um switch de 12 portas e colocar ali num lugar, ou na recepção, na ouvidoria, ou num corredor, um lugar que seja protegido também dentro de uma rack, que vocês vão ver isso, né? A gente usa uma rack lá de vidro, fechada, com cadeado, com chave, para proteger esse sistema. Eu acredito que você já tem que ter visto isso em lugares que vocês foram. E aí você coloca esse switch conectando essa rede segmentada, ouvidoria e recepção. Aí esse seu switch vai ser interconectado com outro switch, né? Provavelmente lá no CPD, né? O antigo CPD, ou uma CTI, né? Uma Central de Tecnologia da Informação, para poder comunicar com os outros segmentos dessa rede. Tá? Entenderam essa explicação que eu quis dizer? Essa diferença? Não precisa colocar um switch em cada setor. Aí eu falei, professor, mas você falou que 6 computadores em um setor e 5 no outro. Aí deu 11 e sobrou uma porta para interconectar o switch. E se caso aumentar um computador? Aí que tá, você vai ter que trocar esse switch, né? Se o cabo não dá para ligar direto, então você tem que colocar um switch de 16 portas. Então, na hora de você fazer esse levantamento... Lembra aquele orçamento que vocês fizeram na atividade passada? Vocês fizeram uma introdução, né, de um orçamento, de equipamentos, de mão de obra, de fibra, de cabo, de conector. Vocês lembram daquele orçamento? Eu passei aquilo para vocês terem uma noção. Então, vocês têm que fazer um projeto, né, um pré-levantamento, né? Você tem que também pensar lá na frente se essa empresa vai crescer muito. Né? Você tem que fazer uma predição aí de saber se aquele switch ele vai manter ali a rede ou logo vai aumentar mais máquinas. Então, você tem que comprar um switch com 16 portas, ao invés de comprar com 12 portas. Isso cabe à função do técnico aí de redes. Tá? Bom, você tem várias LANs interligadas por vários segmentos, assim formando uma rede local de maior porte, e o equipamento o mais utilizado é um switch. Qual é a principal funcionalidade de uma WAN? Sua funcionalidade é para interconexão de redes menores, no caso de uma LAN ou MAN. Então, se você quiser ligar essa rede LAN, essa pequena... a gente fala LAN, a gente já lembra de pequena rede, né? É uma rede local, mas ela tem um porte maior, um prédio. Mas se você quiser ligar essa rede LAN, por exemplo, numa internet, né, numa rede externa, numa outra rede maior, aí você vai ter que ter um roteador, né, que vai representar essa tua rede para você ligar essa LAN, né, ou uma MAN, por exemplo, de uma cidade universitária, de um campus universitário. Na internet, aí você vai ter que ter um roteador que atua na camada 3, porque a internet ela precisa do endereço IP para que as máquinas se conectem, se conversem entre si. Então, você vai ter que, além do switch, o switch não entende, né, IP, no caso, se não for um switch de gerenciação, mas quem faz o roteamento de pacotes, que pega um pacote de uma rede e passa para outra, é um roteador. Aí nós temos exemplos de roteadores de casa, pequenininhos. Lá no Instituto, né, uma pena nós não estarmos lá no laboratório de redes, temos lá roteadores mais robustos, roteadores da Cisco, que é um fabricante que faz, né, tem mais portas ali, tem 2, 3 portas, 4 portas de interface para você poder fazer essa ligação dos equipamentos. De um switch, por exemplo, no roteador. Explique a topologia lógica, broadcast ponto a ponto. Então, o broadcast é difusão. Um transmite, todos recebem. Né? Um host envia, todos recebem. Difusão, broadcast. A ponto, os pacotes passam de equipamento por equipamento até o seu destino. E aí?
Deu para revisar? Deu para fortificar mais aí o entendimento sobre a aula de hoje? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Deu? Meninas aí, Tatá, Natália, Aldrin, Davi, Lucas Gardini, Lucas Neres. É que eu só vejo esse pessoal aqui na frente. Ana Flávia. Ana, você nunca conversou comigo? Arthur, Bianca conversa. Bianca Cardoso, Bruno, Camille, Davi conversa. O Edson, o Eduardo, Fernando, Gabriela Rompe da Sumida, Henrique, a Isadora já conversou. Lorena, ô Lorena, foi você que eu elogiei sobre a sua voz? Foi. Então, põe essa voz para funcionar, hein, menina? Não eu ficar. Nossa, foi muito legal o seu podcast. Obrigada. Lorena, o Lucas Gardini, Lucas Neres conversa. A Luísa Prioli. Mariana, Marielle, Matheus Fernandes, a Milene sumiu também. Natália, Pedro Comelli. A Roberta eu conheço. A Roberta fala bastante em gestos. Rian também conversa. Samuel. Tainá. E a Tainá. Tatá conversa. Mas é só escrever, pessoal. Tudo certo. Deu para entender. Tá, responde por aqui. Legal, mas fala um oi aí também. Tá jóia. Bom, para a próxima aula, então, já estou encerrando a aula. Eu vou parar de gravar. Para a próxima aula, vocês vão ver aqui no Teams que eu coloquei a matéria de vocês, que está aqui, ó, na aula 15. Estão vendo aí ou não? Não, né? O material dessa aula. Até hora que eu me enrosco aqui para compartilhar essas telas. Área de trabalho, mais fácil. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aula 15, arquivos, tá? Então, tem a aula 4, aula 5 e aula 6. Tá? A abrangência a gente terminou, a gente vai começar protocolo de comunicação de dados, aula que vem. E aí eu quero fazer essas duas aulas na aula que vem, falar sobre um TCP/IP, para a gente começar a fazer aulas práticas. Tá? Para a gente começar a fazer umas aulas mais práticas, usar algumas ferramentas, alguns utilitários. Eu vou parar de gravar a aula aqui agora, para a gente usar alguns comandos